Salve, salve, pensadores! Bem-vindos ao nosso canal E Pensar, pode? Eu sou Adriana Gil. Esse canal é patrocinado pela escola Reverie, Ensino e Prática Psicanalítica. Tem um psicanalista que eu gosto muito chamado Wilfred Bion, e ele nos diz: existe um pensamento em busca de um pensador. E nós estamos aqui exatamente para isso, para buscar alguns pensamentos de situações que ocorrem no nosso dia a dia e entender como é que a psique humana reage a cada uma delas. E para a gente ter uma interação bacana, conversar sobre vários assuntos interessantes, nós vamos trazer como nosso convidado de hoje o psicanalista Eduardo Ruscaleda. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu conheci o Eduardo. Eu conheci o Eduardo quando eu dei aula numa escola de psicanálise e ele estava fazendo o curso. E foi muito bom. Logo de início eu percebi o grande potencial que o Eduardo tem e eu brinco com ele que ele é o típico aluno que supera o mestre. Bem-vindo, Eduardo, mais uma vez e obrigada por podermos bater esse papo aqui. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, né? E depois dessa caminhada que a gente construiu, né? E você sempre fez parte dessa construção, né? Foi muito importante para mim, né? Você foi a melhor professora que eu tive. Oh, muito né? obrigada. Uma rasgação de seda agora. Né? Que bom, Eduardo. A gente fazer parte da vida das pessoas Sim. e ver o progresso delas, né? Se sentir satisfeito porque o outro chegou lá ou está chegando lá, está buscando, está crescendo. Acho que isso é muito bacana. É um fato. Nossa, eu acho que esse é o principal ponto que faz com que a gente busque trabalhar com psicanálise, né? Legal. Por falar nisso, conta então um pouquinho como é que você chegou na psicanálise. Nossa, foi um caminho longo, hein? Olha, com 15 anos de idade, eu escolhi uma profissão que não tinha nada a ver com psicanálise. Fui para a área química, né? Eu fiz técnico em química e tudo. Quando eu falei na família que minha opção seria química, foi muito bem recebido, né? Porque meu pai é químico, meu padrinho é químico, meus avós são químicos. Então, era uma família de químicos. E aquela me pareceu ser a melhor decisão, a melhor escolha, né? Então, eu fiz essa escolha e segui, fiz o técnico, entrei na faculdade de Química. Aí, na faculdade, eu tinha 23 anos de idade na época, eu me deparei com as aulas de psicologia, porque o curso que eu estava fazendo era bacharel e licenciatura em Química. E, especificamente, com a psicanálise. Aí eu comprei livros, comecei a estudar e pensei, naquela época, em mudar, em trancar a faculdade e mudar para psicologia. Só que é difícil, né? Porque é uma área que a gente não conhece, não tem conhecimento, né? As experiências que eu tinha familiares eram outras e acabei deixando essa ideia de lado. Eu já estava bem empregado, né? Numa multinacional. Falei, não, vamos seguir a vida assim, né? Mudar agora... Não. Deixa para lá. A gente, aquelas crenças limitantes que a gente tem, né? Não se mexe em time que está ganhando, né? Uhum. E assim foi. Depois de muitos anos, eu estava cansado da área química. Isso foi uns quase 20 anos depois. E aí eu decidi, falei, vou fazer psicologia. E eu fugi da química, acabei não fazendo psicologia e virei piloto de avião. Opa! Olha, saiu de um lugar para tentar chegar no outro. No fim, você viajou um pouquinho. Alçar voos, né? E aí fui para aviação e tudo. E na aviação, assim, é uma área que estava em crescimento, falta de pilotos e tudo. E, de repente, a coisa virou, né? Num momento que você tinha falta de pilotos, de uma hora para outra virou um excesso de pilotos, com a falência de uma empresa, né? Uma aérea, que era a Webjet. Quando ela quebrou, o mercado mudou completamente. E a aviação, eu tinha largado tudo, tinha fechado uma empresa e, enfim, tinha ido de cabeça para a aviação. E aquilo me desestruturou muito, né? Porque nem sempre acontece o que a gente quer que aconteça, né? E aí eu precisei de terapia, fui me consultar com um psiquiatra, tomar medicação, porque entrei numa depressão profunda. E na terapia eu descobri a psicanálise. Eu falei assim, cara, agora chegou a hora, né? E eu acabei indo para psicanálise nesse momento, né? Isso tem já uns 8 anos, né? Então foi... E aí chegou.
Aí chegou, né? Olha, E você, como é que foi para você? interessante, porque as histórias são diferentes, mas a gente tem uma semelhança aí de, né, de vir de uma área diferente. Então, desde do princípio que eu tinha que decidir, né, que profissão que eu queria exercer, eu queria algo que pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Aquilo que você deixaria, eu não digo um legado em si, mas que você pudesse contribuir de alguma forma, né, em qualquer área, mas que eu pudesse contribuir. E aí eu fui estudar licenciatura em matemática. Não era química, mas estava ali, né? Tá Juntinho, perto. ó, tá perto. É. E aí eu fui estudar matemática, né? E comecei a dar aula, e eu realmente me realizei dando aula de matemática. Era assim, apaixonada por ensinar, e parece que o negócio funcionava, né? Dava certo. Só que, infelizmente, o nosso sistema, né, educacional, ele, vamos dizer assim, ele complica um pouco. E aí a gente vai enfrentando alguns obstáculos, algumas dificuldades, e depois de muitos anos eu tive um burnout. Então aí eu não conseguia mais dar as aulas da forma que eu costumava ministrar, eu não conseguia mais ter uma relação bacana com os alunos, e eu comecei a perceber que eu não estava contribuindo de uma forma significativa na vida deles. Precisei também, durante um tempo, buscar ajuda, fui fazer análise, fui fazer terapia, e aí comecei um contato mais profundo com a psicanálise, porque nas aulas de matemática tinha a parte de psicologia, eu fiz especialização em psicopedagogia, então eu já tinha tido um contatozinho, mas nada tão profundo. E aí, diante desse quadro, né, eu fui buscar ajuda, e aí me dei de cara com a psicanálise. E recebi o convite. Logo quando eu comecei a análise, eu recebi o convite para estudar. E aí eu fui para autoconhecimento. Eu não tinha intenção nenhuma de ser profissional psicanalista. Na verdade, esse é o caminho que a gente segue, né? A É, gente acaba indo atrás para buscar resolver os nossos problemas, pois né? é, Mas depois a gente fala, pô, dá para ajudar os outros também, né? exato. E aí Então, foi legal, porque quando eu comecei a ter, né, um pouco mais de conhecimento, eu falei assim, nossa, que bacana entender um pouco o que estava acontecendo comigo na clínica e entender o que está por trás desse conhecimento. Então foi legal, bacana. E aí eu entrei de cabeça e comecei a estudar. Claro que eu ainda tinha as aulas de matemática, né? Estava fazendo concomitante, mas estava me dedicando aos estudos. eu pensando aqui uma coisa, porque para mim foi esse começo e mudança diária, né? Porque é uma forma de estudo diferente, né? Querendo Sim. ou não, muda muita coisa. E como é que foi assim para você? Eu tô perguntando porque para mim foi bem difícil assim encarar, né, a psicanálise. Olha só, eu fiz matemática, né? Então você tem tudo ali, né? 2 mais 2, 4. Tô brincando, né? Claro que a matemática não Sim, é isso, a claro. matemática é pensar, mas assim, tem todo um encadeamento de ideias, tem um raciocínio lógico. E aí eu comecei a estudar a psicanálise em módulos, né? Então você aprende um módulo, né? As fases psicossexuais, depois você aprende, de repente, uma outra disciplina, e aí você fala assim, gente, mas como é que eu ligo uma coisa com a outra, né? Qual é a conexão que tem aqui, esse com Édipo, por exemplo, né? Com a teoria de Winnicott, como é que eu ligo aqui? Então você vai falando assim, gente, esse negócio está ficando meio difícil, né? Aí eu falei assim, eu precisava de ajuda para fazer essa conexão, mas eu não obtive muito essa Aham. resposta, essa angústia foi comigo um pouquinho mais além, até que, se dedicando e estudando, parece que fui compreendendo, fazendo as ligações, entendendo todo o processo, e eu também tinha uma curiosidade imensa, como é que isso se processa na clínica? Como é que eu sento de frente com o paciente, né, ou com o psicanalizando, e ele fala e eu entendo e eu faço a conexão com aquilo que eu aprendi. Então isso também era uma angústia, né, que aí só na prática mesmo é que a gente vai fazendo as conexões, mas é muito importante você ter isso numa supervisão, sabe? Isso é legal, principalmente quando a gente está Sim. começando, você ter alguém, um respaldo que possa te orientar para que a gente não arrisque tanto, porque apesar de eu ter me predisposto,
eu tinha uma preocupação muito grande. Eu sabia que eu estava cuidando de vidas, e isso era uma responsabilidade. Então, com isso, eu tinha uma preocupação. Por isso, estudei bastante, me orientei bastante para poder fazer algo bacana. Teve aí umas aventuras no início. Mas e você, Edu? Como é que foi aí para você? Nossa, você falando, eu fui lembrando do meu primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de aula, a gente senta lá e começa a aprender e absorver aquelas informações novas, né? E de repente a gente começa a pensar, tá, mas como é que vai ser na clínica, né? Essa dúvida vai do primeiro dia, né? Até o fim do curso, né? Isso porque a gente nem queria ser psicanalista. Não, imagina. E é interessante, né? É uma jornada de autoconhecimento, né? Quando você começa a aprender, a entender os conceitos da psicanálise, né? Você começa a entender o porquê você age daquela forma, né? De uma forma específica, ou porquê que as pessoas têm respostas a determinadas situações de uma forma diferente, né? Porque eu sou o que sou, porque minha mãe é o que é, porque meu pai é o que é. Então a gente começa a fazer um link, mas é assustador, né? Porque nós começamos a entender essa teoria toda envolvida, né? E o que tinha muita dificuldade também é a questão da linguagem, né? Porque como é uma linguagem muito diferente do que eu estava acostumado, né? Tanto a química quanto a aviação é muito técnico e tal. É o 2 mais 2, 4, né? Não tem... Ela é sequencial, é lógica. Sim, E na psicanálise ela é mais subjetiva, né? sim. Então, lidar com a subjetividade, aprender sobre isso é uma coisa muito mágica, mas também ela é trabalhosa, né? Uhum. Então, né, eu percebi assim uma coisa, não se resume também só na sala de aula, né? Você assistir a aula e falar, ok, agora eu sou psicanalista. Não, você tem que estudar muito fora, né? Uhum. Muito. Você me fez lembrar agora de uma frase que eu não vou saber qual é o autor, tá? Mas ele disse assim: tem lugares da mente humana que a gente não deve acessar sozinho. Muito interessante isso, porque na aula a gente vai tendo, né, acesso a alguns conhecimentos que vão direto com o nosso comportamento. E aí você se depara com algo que você fala, nossa, eu ajo assim, ou eu reajo assim, ou então a gente fala de uma síndrome ou de um transtorno, de alguma coisa, você fala, nossa, essa pessoa sou eu, né? Essas características aí são minhas. E aí você vai... Então, por isso que é importante você ter o acompanhamento de um profissional, porque às vezes acessar algumas coisas são dolorosas. Sim, e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com esse material, né? Exato. E é interessante isso, né? Que quando a gente está com um paciente na clínica, muitas vezes a gente está entrando em questões muito difíceis para o paciente, né? Então é aquele momento que você está ali do lado dele para amparar, né? Então é como se você estivesse segurando a mão dele e falando assim, eu tô com você. E de fato isso a gente vê dos dois lados, né? Tanto como terapeuta, como psicanalista ali no momento do atendimento, quanto na nossa própria terapia, né? Porque outro ponto fundamental, né? Que é o tripé da psicanálise, né? Sim, É a teoria, a prática supervisionada, né? sim. E a terapia pessoal, né? Uhum. Então, durante o curso foi, assim, um momento de descoberta maravilhoso, mas sempre com esse apoio, né? É A gente porque precisa ter, né? precisa. E olha que quando vem esses conhecimentos ou vem essas questões que muitas vezes mexem, né, de uma forma bem profunda com a gente sabe que aquilo vai doer, mas depois aquilo vai trazer um alívio, vai trazer né, uma conscientização de Sim. si mesmo e das questões da vida que não tem preço. Você sabe que uma coisa interessante, eu gosto de usar um exemplo, que é quando a gente aprende a andar, né? Ela, de uma certa forma, acho que dirigir é mais fácil falar do que andar, porque andar a gente não lembra, nós éramos muito pequenos, né? Mas o aprender a dirigir, ele é um aprendizado consciente, né? Então a gente precisa pensar no que está fazendo. E depois ele se torna inconsciente, né? E ele fica guardado ali, a gente não pensa, né? Nós viemos para cá dirigindo, ninguém pensou que marcha que ia usar, se não ia, brecar e farol. Simplesmente a coisa vai no automático, né? E o interessante da psicanálise é isso, né? Porque além desses aprendizados, né?
tudo que a gente faz na vida é governado pelo inconsciente, né? E quando a gente traz para essa consciência, é onde tem uma real mudança de vida. A gente tem a possibilidade de entender o porquê aquilo acontece e isso facilita muito a tomada de ação, né? Então você está querendo dizer que a gente não tem o controle das situações do dia a dia, então, é isso? Ah, é difícil, hein? Quer dizer, então, que quem dirige realmente a minha vida não é o meu consciente, é o meu Ah, mas inconsciente. com certeza, com certeza. Que bom saber que a gente pode aprender a entender um pouco mais desse inconsciente, né? É. Eu estava lembrando também uma coisa, né, quando a gente começa a atender, né, no curso, né? E a gente não sabe como fazer. E uma coisa, até um ponto interessante, quando eu estava estudando a psicanálise, eu tentei estudar de uma forma diferente. Antes eu estudava de uma forma metodológica, grifando parágrafos, me concentrando, tentando reler os textos e tudo. E eu percebi também que durante os estudos o importante era eu dar vazão, fazer a leitura de uma forma leve, porque aquele material ele fica no inconsciente. Aí o nosso inconsciente trabalha na hora da terapia, não é? Olha, isso é outra coisa, né? Que, olha, na verdade, é os inconscientes que estão se comunicando e agindo ali, né? Exatamente. Tem uma frase, né, do Jung, né, que ele fala, saiba todas as teorias, né, conheça todas as práticas, mas no momento do atendimento é uma alma tocando a outra, né? Exato. Que são os inconscientes ali conversando, né? E que lindo isso, né? Nossa, muito. E diante dos desafios foi difícil começar, pegou pacientes aí tranquilos, todos neuróticos. Não, que nada, né? O começo primeiro é aquela ansiedade, a gente fica muito ansioso, muito nervoso. Eu tremia, porque para fazer o primeiro atendimento. Então, a paciente sabia que era um atendimento, que era a primeira vez que eu estava atendendo, e ela queria fazer comigo, era uma pessoa que eu conhecia. E aí, quando entrei no consultório, eu falei, e agora, o que eu falo? Eu não precisei abrir a boca, porque a paciente já trazia as informações, já veio trazendo o conteúdo. E naquele momento, a gente começa a entender a prática. Então, aquela dúvida do primeiro dia de aula, né? A gente só vai sanar ela e entender o funcionamento quando a gente começa a atender, né? Então, nesse primeiro momento, fui atender a paciente e comecei a organizar o material, mas eu não sabia o que estava acontecendo, né? Aí, na supervisão, que eu consegui entender um pouco sobre a personalidade. Tá? Eu vou falar porque a paciente me autoriza a falar, ela acha isso importante para auxiliar outras pessoas, né? Então, essa paciente, ela tem o transtorno borderline. E aí, num primeiro momento, eu olhei e falei, gente, mas o que é isso, né? Então, quando você aprende no curso, você tem ali uma introdução. E aí eu comecei a estudar. Então, era todos os dias buscando informação, lendo livros, indo atrás de artigos sobre borderline, como é o tratamento, para poder entender o que se passava com aquela paciente, né? Que desafio, hein? Nossa, só que, olha que interessante, ao mesmo tempo é encantador, né? É encantador, porque eu acabei gostando tanto de atender pacientes com borderline, só ressaltando, né? O borderline, ele, antes de ser um transtorno, né? Ele é um jeito de ser, é uma personalidade, né? E são pacientes que sofrem muito. Sim. Então, por conta desse sofrimento, a adesão ao tratamento também é muito intensa, né? Tudo que o border faz é intenso, né? Quais foram as primeiras queixas que ela foi trazendo? Ou seja, como é que você foi identificando que ela tinha esses traços e depois até o transtorno em si? Tinha, assim, uma instabilidade emocional. Mas uma coisa importante também, né, que existe uma confusão muito grande dessa instabilidade com relação ao... a pessoa confunde muito com o bipolar. Exatamente. Porque o bipolar, na realidade, é uma disfunção bioquímica. Então, ela acontece com frequências. Então, por exemplo, a pessoa tem os picos dessas mudanças de humor, pode acontecer a cada 2 dias, 3 dias, semanal, mensal, Sim. mas é uma coisa definida, né? No caso do borderline, essa mudança de humor, ela acontece disparada por um gatilho.
Então, assim, é uma situação que acontece onde a resposta do paciente, né, do indivíduo, ela é normalmente desproporcional. Então, por exemplo, um paciente borderline, se derruba a taça agora e quebra, ele já acha que a vida acabou. Falou, olha, eu não presto para nada, porque, tá vendo, eu derrubei a taça. Então, são respostas muito, talvez exageradas, né? Desproporcionais, acho que é a palavra mais adequada. Sim. E por que isso acontece, né? São indivíduos que eles não tiveram a oportunidade de aprender como regular suas emoções na infância. Aquela coisa, né? Quando a gente tem filho, né? Eu tenho 2 meninos, né? E às vezes tem os conflitos, né? Quando a gente tem paciência, a gente consegue explicar para eles Aham. como lidar com o conflito, né? Falar, calma, tá tudo bem, quebrou o seu carrinho, mas vamos consertar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então você vai ensinando que aquilo não é o fim do mundo, né? E o borderline, ele não teve essa oportunidade. O importante é entender também que os transtornos de personalidade, eles são multifatoriais. Existe uma parcela genética, existe uma parcela ambiental, né? Sim. E, principalmente, existe uma parcela de como o indivíduo interpreta o que ele está vivenciando. Mas a gente percebe que tem uma incidência muito grande de pessoas com transtorno borderline que tiveram pais sendo um narcisista e o outro ausente. Ou Uhum. seja, de uma certa forma, é abusador e não tem o outro para defender. Uhum. E aí essa criança, ela não aprende a regular a emoção. Ela não consegue confiar. Ela não tem uma figura paterna ou materna de confiança ali para poder trabalhar com as suas emoções, entender esse funcionamento, se autorregular. E aí na terapia é um trabalho, né, de auxiliar o paciente nessa autorregulação, né? Mas é um desafio, né? Imagino, sim, porque é tudo muito intenso, né? E É às tudo muito vezes uma intenso. pequena fagulha vai gerar ali um desconforto muito Sim, grande, uma desconfiança, se né? E uma como dizer assim, uma não correspondência às próprias expectativas, né? Uma contrariedade, vamos dizer assim, sim. já vira motivos para poder aí sair um pouco do controle. Né. Eu te falei aqui da minha experiência. E com você, como é que foi, assim, hein? Você sabe que quando a gente começou a conversar sobre isso, né, que coisa, né? Eu comecei trabalhando em 2 cidades, né? Peguei uma paciente em Campinas, psicanalizando, né? A gente fala paciente, mas ninguém é doente, né? Então a gente Sim. está falando aqui de questões mais só para, né, ficar didático. Então, assim, eu psicanalizando um em Campinas e um em Paulínia. Na época eu estava morando em Paulínia, então um em Paulínia. Aí aqui de Campinas eu tinha uma dificuldade imensa, porque ela não falava, né? Então, assim, não trazia demandas. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, né? Não tinha nenhum problema. Aí você pensa, né: "O que você tá fazendo aqui?", né, não é? É. Então, assim, para quando e isso para É. quem está iniciando, né, é um pouco desafiador, que você fala: "E agora, como é que eu faço, Ah, sim. como é que eu", né. Mas enfim, fui descobrindo uma forma de interagir, de conversar, e aí aos pouquinhos fui pode falar. Você sabe que você tá falando, eu lembrei de um paciente que eu atendi, que eu olhei e falei assim 1 ano de atendimento, eu falei: "Mas a terapia não tá andando". Sabe quando você tem essa impressão? Só que é interessante também que a terapia é do paciente, né, não é É. nossa. Então o paciente ele anda na velocidade dele, não Dele. na velocidade que a gente quer, Eu já né. tive várias sensações assim, falava: "Gente, acho que eu vou pedir para a pessoa se ela quer procurar um outro, né". Mas é surpreendente, porque toda vez que eu penso isso, a próxima é show. Exato. E assim, E o feedback que o eles trazem. feedback, esse é o ponto. E eu imagina, eu cheguei ao ponto de falei: "Não, essa sessão eu vou conversar com o paciente e ver se ele quer encerrar a terapia". E aí o paciente me deu um feedback das mudanças que ele teve na vida dele. Eu falei: "É mesmo?". Mas olha, isso é bom, né. É, Por quê, Eduardo? A gente não se frustra quando a pessoa vai embora, porque sabe que é ah, um processo sim. dela, e a Exato. gente também sabe que tem uma parcela de participação, mas entende que o processo é deles, Sim, né. é um fato.
E é interessante também, né, que o grande desafio também do atendimento de um paciente borderline é que o terapeuta ele tem que ter paciência, ele tem que saber lidar com essa instabilidade, né? Porque assim como o borderline ele dá, para comparar, né, um paciente neurótico ele vai dando passinhos na terapia, né? Você dá um passo um dia, um segundo passo no outro dia, um terceiro passo e assim vai. Às vezes cai um pouquinho, depois volta. O borderline não, ele dá 10 passos. Você chega na terapia seguinte, você fala: "Nossa, Nossa, resolveu a vida". é, Daqui a pouco ele volta a 9. Só que a frustração é como se não tivesse andado nada. Ele é, andou, sim, mas é que o ritmo dele é muito diferente, ele tem sim, rompantes. sim, Então, até o terapeuta tem que saber lidar com a frustração de atender o border por sim. conta disso, né. Exato, é. E é bem Então isso mesmo, que é quando você fala assim: "Nossa, agora ele superou isso, conseguiu, vai conseguir administrar, vai", quando vem, volta tudo, é, né, ou tudo não, mas volta um pouco a ter algumas reações que ele sim, já tinha antes e que aparentemente, mas no contexto geral estão sempre, progredindo, sim. né, alguns quando tomam consciência eu acho que é mais fácil do Nossa, é porque a dor é muito grande, é, né. Ele não vê saída, ele quando chega na terapia, normalmente, eu tô falando, aqui a gente tá falando de uma forma até exagerada, porque nós estamos falando de transtorno, mas tem pacientes que têm um traço borderline, né, sim, tem uma personalidade borderline. E de novo, né, não é uma doença, não é uma doença. Ele é um jeito de ser, isso. um jeito de enxergar o mundo. E o border é criativo pra caramba, é empático demais. Né. É muito engraçado. Tem um paciente que olha para mim e fala assim: "Você brigou com tua esposa hoje?" Eu falo: "Filha da mãe, olha só, ela me pegou", porque acaba, fazendo a leitura dos outros muito fácil. Sim, Então o border ele tem essa empatia. Quando a gente mostra que ele tem um lado positivo fantástico, e que ele precisa investir nisso, aí tudo muda, né. é que quando eles chegam pra gente, eles chegam com uma frustração muito grande de pessoas que se afastaram, né, de pessoas que evitam ter um relacionamento com eles, seja de colegas, de amizades, né, e às vezes até de relacionamento Sim, íntimo. Por quê? Por conta dessa instabilidade, porque uma hora eles são todo amor, né, fazendo de sim, tudo para o outro, e a hora que ele tem um gatilho, que ele se sente frustrado, ou que ele tem, né, na imaginação dele algo que não está correto, sim. pronto, aí fala. Você sabe que é exatamente isso, né, eu 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 sempre li a respeito de border dizendo que é um pêndulo emocional, né, então ele vai para um lado e para o outro. E aí foi essa paciente que eu estava comentando, ela que identificou, ela falou assim: "Não, mas o pêndulo ele gira diferente". Então a gente trouxe uma imagem, né, Hã, para ilustrar, que é bem interessante, né. Se a gente for aqui é uma adaptação das personalidades freudianas, né, das estruturas, das né. estruturas, Uhum, exatamente. Nós temos uma estrutura mais emotiva, né, uma estrutura racional e sonhador. Todo mundo passeia por elas, nós passeamos sim, por todas elas. Tem momentos que a gente está mais emotivo, tem momentos que a gente está mais eh, no controle, né, racional das coisas, e tem momentos que a gente está no sonho, né. Essas 3 estruturas, elas têm o lado positivo e o lado negativo. uhum, Né. O positivo é quando a gente tem uma emoção boa, né, uma sensibilidade, empatia, né. O racional é quando a pessoa tem esse autocontrole, né. E o sonhador é o que nos torna criativos, né. Então, uma pessoa se não for sonhadora, ela não consegue, criar nada, não consegue desenvolver, né. A humanidade ela se não tivessem pessoas sonhadoras, nós estaríamos acho que na idade da da pedra pedra. ainda, né. Aham. Só que o lado negativo, né, por exemplo, do sonhador é um desprendimento da realidade. Aí pode ser uma mania, pode se tornar um pensamento persecutório, e aí acontece muito isso, né, como você mencionou, né, um borderline, né, um paciente borderline, ele pode entrar num momento, por exemplo, num relacionamento em ter a certeza de que o parceiro está traindo. Não, está traindo e é com o colega ou a colega de trabalho, e aí já cria uma história que muitas vezes não é real. E aí o que acontece?
Então, mas por conta da impulsividade, ele não vai parar aí. Não, Aonde ele vai? exato. Então, imagina só, né? Nessa imagem, se a gente pensar, o ponto ideal, uma pessoa perfeita, ela estaria bem no meio ali. Então, ela tem Circulando um pouquinho em cada uma, isso, de maneira exatamente, de equilibrada. maneira equilibrada, né? Aham. Mas não existe essa pessoa fictícia, Não, né? né? A gente acaba ficando mais tempo no emotivo, né? Então, por exemplo, um neurótico, né? Ele é Uhum. mais ligado à emoção, então ele está mais tempo nesse campo verde ali emotivo. O racional, por exemplo, são pessoas com personalidade narcisista ou narciso bem formado, né? Agora, um narcisista, um psicopata, um Sociopata. sociopata, um Uhum. antissocial, ele estaria mais distante, né, Sim. desse círculo. Então, pegaria ali o racional bem afastado dos outros, Uhum. né? E o borderline, o que acontece? Ele passeia nessas três estruturas, mas dando um giro enorme, né? Em vez de ser esse giro pequenininho que você falou, é um giro enorme. Então, na mania, ele acredita que está sendo traído, por exemplo, e aí vai para o lado perverso ali, que a gente chama, aqui está como racional, Sim. mas o lado da perversão. Aí arrebenta tudo, briga no trabalho, risca o carro do namorado ou da namorada, enfim, né? Aham. Quebra tudo, e aí depois, no dia seguinte, vem o arrependimento. Aí ele vai lá pro lado emotivo, uma depressão profunda, um arrependimento daquilo, e é uma emoção verdadeira. E as Sim. pessoas enxergam muitas vezes como fazendo manha, ou agora aprontou, tá aí simulando, É. mas na verdade eles estão sentindo Tá tudo querendo aquilo. chamar atenção. Nossa, tá querendo chamar É. atenção, essa Como é é pesada. é, né. E assim, não sei, pelo menos eu tenho uma empatia tão grande, né, essa questão mesmo, a gente vai se afeiçoando, Sim, e eu fico pensando que talvez as pessoas precisam ser instruídas, né, de como lidar com o border. Porque não é só a gente por que que a gente precisa saber? Eu nem gosto muito dos rótulos, mas por que precisa entender isso? É para não é para rotular, é para poder, primeiro, quem tem, né, algum sintoma, alguma coisa, saber lidar com isso, compreender, administrar e ter uma qualidade de vida melhor, e para que os outros, né, para nós que convivemos, saibamos como eu posso lidar. Eu exato. não precisa ser: "Ah, a pessoa é isso, então eu vou me afastar". A gente ouve muito isso quando a gente fala de narcisismo, né. Sim, sim. Pelo menos se você jogar na internet, né, o que eu faço ou qual deve ser alguma coisa em relação ao narcisista? "Ah, se afaste dele". É a primeira orientação. Ô, gente, não, tudo bem, a gente sabe Às que vezes depende, né, se for né, dependendo da situação, se afaste mesmo, mas será que não existe uma forma, por exemplo, você tem um filho narcisista, você tem sim. um irmão, um pai, como é que você Um lida com chefe um chefe narcisista, narcisista? Ah, né. isso você deve ter isso tem Tem bastante, hein, gente? muito, é. Não vamos entrar por aí, senão nós vamos entrar no narciso, né. É. Mas assim, e aí? Mas Como você é que sabe lida que com isso? esse é o ponto, né, do chefe narcisista, por exemplo, se você entender a estrutura, né, que ele enxerga o mundo, fica mais fácil lidar com ele, né. Exato. Porque o chefe narcisista normalmente, né, pessoas que são narcisistas ou que têm um traço, né, nós estamos falando aqui não em transtorno, mas Um em traço. personalidade ou um traço narcisista ou antissocial, são excelentes profissionais, Sim, né. claro. Eu brinco, eu costumo dizer que a pessoa tem que ser psicopata para mandar embora, não é? E Pelo menos um pouquinho, um né. pouquinho, ele não pode ser emotivo, senão ele Não. vai entrar numa neurose, "Ah, não posso mandar embora", ele E a tem pessoa não vai ter depois não como alimentar a família. exato. É, E pronto. aí acabou, Aí não né. manda embora, Não ele fala: "Não, manda é melhor manda embora. eu embora, eu me demito e deixa a Exatamente. pessoa aí Te trabalhando". falei, muitas vezes precisa, né, dentro de uma empresa, você precisa cortar um braço para se manter a empresa viva, né. Pois é. E só que é importante a gente saber lidar. No caso do borderline, né, é a mesma coisa, né, você tem uma estrutura, só que são pessoas extremamente empáticas, né. A grande dificuldade do borderline é formar a sua própria essência. Porque quando ele entra num relacionamento, né, ele acaba, virando o personagem ideal para aquela pessoa que está com ele. Sim. E isso, né, quando a gente fala um pouco sobre a questão de Freud, né, que a gente geralmente se identifica com a pessoa que está dentro da gente mesmo, refletida no outro, né. Então, assim, como parece-me que o Boder, ele não tem essa definição,
né? Eu até brinco, falo assim, gente, é o eu, né? É a nossa É, identidade, como se você exato. estivesse num quadro e a sua foto ali estampada. Então, assim, o border não tem esse contorno estabelecido. E é interessante isso que você falou, porque, por exemplo, o borderline normalmente são artistas incríveis, porque ele não veste o personagem, ele se torna o Isso, personagem. exato. E na vida também. Também. Então, assim, mesmo que ele tenha uma outra profissão, talvez uma profissão mais, menos das artes, vamos dizer assim, ele também faz isso. Então ele começa a se relacionar com uma pessoa, e aí ele então se torna aquela pessoa. Ou ele Sim. pega muito das características daquela pessoa com a tentativa de agradar, porque um dos maiores medos é a O, perda. o É abandono, o né? abandono, que a É, pessoa vai embora. Então, ele vai mantendo ali. Então, o grande desafio, depois que a gente começa a trazer esse equilíbrio para o border, é ele fazer essa identidade, sim. construir, né? Construir essa identidade, Sem o outro, né? Por si sem o só. outro. Não sabe, é como se fosse uma criança que não sabe andar numa bicicleta sem rodinha. E de repente você tem que soltar ela sem as rodinhas, né? Você sabe uma das coisas que, às vezes, quando eu estou atendendo um border e eu faço uma sugestão. E aí ele pronto fala assim, quase que eu perco a pessoa quase que vai embora, né, que eu digo assim: "Vamos fazer um combinado? Vamos ficar", porque assim, a gente sabe dos fatores, que, vamos dizer assim, são gatilhos, né, então: "Vamos ficar 2 anos sem se relacionar com ninguém?" Como é que é? 2 anos? Não, não dá, eu não aguento, não consigo. Como que eu vou ficar 2 anos sem por quê? Quando tem um relacionamento, a gente está ali na terapia apagando os incêndios, né, Sim, né, então acontece uma coisa uma semana, outra semana acontece outra, a gente vai apagando. E aí essa construção da identidade, vai ficando um pouco mais complexa. Eu falo que é trocar o pneu no carro andando. é. Então assim, vamos parar o carro, né, vamos estacionar e Porque vamos trocar. existe aquela esperança, né, de que esse relacionamento vai ser bom. E de fato pode acontecer. De repente, Sim. o paciente borderline se relacionar com uma pessoa compreensiva, que estude, que entenda, mas a maioria das vezes isso é uma fantasia, né? E existe um risco muito grande do borderline entrar numa relação abusiva, né? Com narcisista, Ah, inclusive. sim, porque como ele tem essa facilidade em se moldar ao outro, e o narcisista ele É tudo que ele quer. é tudo que ele quer. O Freud era neurologista, né? Uhum. Então ele tentou mostrar de alguma forma que ele tentou mostrar fisicamente como que funciona essa questão do nosso investimento energético, né? Então, para a gente manter um personagem, a gente investe uma energia muito grande, né? Então, você imagina, para o borderline sustentar um personagem, a energia que ele investe é muito grande. Isso desgasta. Então, é muito difícil ele conseguir uma estabilidade justamente por conta disso, né? Alguns trazem até a consciência disso, né? Dizem assim: olha, profissionalmente não sou eu, é uma outra pessoa. E eles têm essa consciência. Sim, Olha, né, na minha profissão, eu não surto, na minha é, profissão eu não fico irritada, na minha profissão eu sou equilibrada, ou sou equilibrado, sim, né? E na verdade ele tem essa consciência de que ele veste um personagem, né? totalmente, né? Só que nas relações amorosas eu acho mais difícil ele encarar isso, ele bancar isso. Eles acham que eles estão sendo eles mesmos, Mas é um outro personagem, mas né? é um outro Que, de personagem. fato, nós somos vários Sim, personagens, né? somos. Uhum. E uma coisa interessante é assim, quando a gente veste um personagem que é muito distante da nossa essência, Isso. é como se a gente estivesse vestindo uma roupa que não serve na gente, né? Então Uhum. isso machuca, né? Então você botar um sapato que não serve, uma calça apertada, você não vai ficar confortável, né? E você E aguenta até um tempo, né, exato. sabe. E o problema é que o border não sabe qual é o número dele. Não. Né. Então é um trabalho muito gostoso, eu acho Lindo. prazeroso demais, né, Sim, na clínica a gente trabalhar com o paciente borderline, né. sim. É, isso mesmo. É um grande desafio, mas é prazeroso. Eu acho que isso é importante a gente saber também, né, que como psicanalistas, a gente vai se identificando com algumas áreas, né, Sim, vai se especializando, né, como você, Eduardo, se especializou em
suicídio, Exato. transtorno borderline, também relações abusivas. Sim. Então, assim, a gente vai, não que a gente não atenda ou não, né, administre muito bem as outras questões, Sim, mas mas a acaba gente sendo a gente vai é, se identificando com uma área e isso vai trazendo prazer, afinal de contas, é isso, né? É bancar isso também, né? Isso nos dá sim. prazer. É isso, ajudar pessoas é algo que nos satisfaz. É uma maravilha, né, até essa questão é bem interessante, né, porque eu trabalhei muito em empresas, e as relações são diferentes, você tem uma questão, nós brincamos com relação a chefe, né, mas você tem cobranças muito grandes, ou uma política muito grande envolvida no trabalho, né. Na aviação também ela tem um peso muito grande, uma pressão grande. Todas as profissões vão ter suas particularidades, né. Mas o trabalho como psicanalista, ele é sensacional, porque você faz o seu horário, né. Então eu tenho o meu horário de trabalho. Eu dividi para mim hoje um foco importante é a família, então eu quero estar perto dos meus filhos. Então eu encaixo os meus horários para poder estar mais perto deles. Numa empresa você não faz isso, né. E tem dias que às vezes você atende 7 pacientes no dia, chega é dia e noite, né. Chega no final da noite, você está esgotado, mas é uma sensação muito prazerosa, porque você sente essa evolução, você sente que de alguma forma você está fazendo diferença na vida daquela pessoa. Uhum. E isso é impagável, né. É isso mesmo. Eu brinco, né, que eu não faço atendimento de manhã, porque como eu fui professora durante muitos anos, fui, né, gente, eu sou professora até Sim, hoje, né, afinal de contas dou aula de psicanálise agora, mas quando era professora de matemática, eu tinha que entrar às 7 horas da manhã, então eu acordava muito cedo sim, e 20 para 7, 15 para 7, estava lá batendo cartão, né, então, eu falei, gente, não atendo ninguém de manhã, acho que eu tenho uma pessoa que eu atendo de sim. manhã e é às 11, 10, 11, alguma coisa assim. Porque, ó, né, eu falei: "Não, agora me dou o direito, tô aposentada, né, daquela outra área, essa aqui vou fazendo de acordo com aquilo que eu me sinto mais confortável". Claro, nem sempre a gente faz o que quer, do jeito que a gente quer, mas você pode ir equilibrando e aquilo que dá, a gente faz. Sim, tem suas vantagens, né, tem Tem, suas tem vantagens, é suas muito bom. vantagens, é isso É. mesmo. É muito bacana. E olha, a gente enveredamos aqui no border, né? Verdade. E vamos trazer outros temas, sem dúvida nenhuma, trabalhar outras questões, questões do dia a dia mesmo, né? Tem tanta coisa acontecendo, né? A gente percebe, por Sim. exemplo, pessoas que se comparam com questões da internet, né? Então a questão de tem que ter aquele biotipo ou não, e não lida bem com essa questão. Você sabe que Hum, é interessante isso, né, principalmente essa questão, talvez, possa ser um tema muito interessante para um próximo, né, aham. para um próximo episódio. Tem uma colega, por exemplo, que ela não se reconheceu numa foto que ela tirou com o celular do companheiro dela, porque no dela ela tem filtro. E aí ela só se reconhece, de fato, com o filtro, né. Então essa identidade que a gente tem na internet, né, ela Sim. acaba sendo distante, muitas vezes, da nossa própria identidade, né. Uhum. Prato cheio para o Freud, se ele tivesse vivo na É, atualidade, não? sim, sim. E é destruidor isso, né, Sim, porque você acaba não conseguindo depois olhar para o real. O imaginário fica muito distante desse real, e aí a gente vai lidando cada vez mais com frustração. e a gente precisa do real, né. Sim. Tanto, se a gente observar a maior empresa, né, na área de internet, acabou de abandonar um projeto milionário, né, milionário não, bilionário, né, com uma realidade irreal, né, porque percebeu que as pessoas precisam do real. Mas é que o real é difícil lidar, né, Edu, Ah, né. dói, né, E as pessoas não querem lidar com frustração. mas a gente precisa, né. É, sim, mas eu percebo que a busca pelo prazer é muito grande, a qualquer Sim. custo. Você sabe que tem uma frase, parafraseando, na verdade, um pensamento do Lacan, que a felicidade não está na realização na conquista dos nossos desejos, mas ela está em como nós lidamos com as nossas faltas. Mesmo porque os nossos desejos, mesmo quando realizados, eles não são totalmente saciados.
Sim, senão a existência acaba. Exato. Então, assim, a gente tem a sensação de que alcançou, tem aquele prazer Momentâneo. momentâneo. E o grande desafio é isso, é aprender a lidar com aquilo que não acontece do jeito que a gente queria. E é curioso, é um ponto bem interessante, até talvez trazer um convidado dessa geração mais nova, Uhum. porque como é difícil explicar isso, né, para uma geração que já nasceu no meio da Sim. internet, já nasceu enxergando o não real como real, Já nasceu se comparando. se Olha, cobrando. se cobrando, né? Ou seja, eu preciso ter a profissão do sonho, eu preciso Sim. ganhar dinheiro, eu preciso consumir isso, aquilo, eu preciso, com tal idade, já estar em tal lugar. Você sabe que uma vez eu fui num treinamento de um bombeiro que trabalha com atendimento em crise suicida. E ele comentou que antigamente, na nossa época, quando ostentar era você vir para casa no domingo com uma garrafa de refrigerante embaixo do braço. É. Todo mundo via que você estava com o refrigerante, ó, hoje eu vou tomar refrigerante. Hoje você precisa ser, ter e mostrar. Olha, tá vendo? É forte, né? É, Para o mundo, né? Você precisa sim, para o mostrar. mundo. E às vezes eu me pergunto, será que nós estamos evoluindo? Nós não vamos entrar na filosofia aqui É, agora, senão a gente vai ter aqui mais uma hora falando eu ia sobre algumas dizer, questões. eu não sei, e você? Eu também não sei, mas bora pensar, né? Acho que esse é um dos pontos que valeria a pena a gente começar a pensar, né? Mesmo, acho que com a psicanálise, que temos já conceitos muito bem estabelecidos, desde Freud até os novos contemporâneos, mas a gente começar a pensar, e o que funciona? E o que não funciona? Afinal de contas, por exemplo, a clínica freudiana, né, do formato que era feito pelo próprio, Sim, né, não, praticamente não existe mais, né? sim. A gente tem uma clínica de feedback, claro, a pessoa vai falar, a cura continua sendo pela fala, ela continua externando, mas a gente vai trazendo aí um conforto de troca, né, Assim, de acompanhar com palavras, com apoio. Então, assim, é uma forma diferente, e a gente precisa crescer com isso. Por isso, compreender o que está acontecendo hoje é sim. tão importante quanto aquilo que já foi desenvolvido dentro da psicanálise. E pensar, funciona? Não sei, vamos repensar, É, vamos ser releitores da sim. psicanálise? Eu gosto muito do termo que diz sobre uma terapia psicanalítica freudiana contemporânea. A gente precisa fazer uma releitura de Freud, né? Sim, Porque o Freud, se você ler um texto do Freud, tem que considerar a época que esse claro. texto foi escrito e qual era a estrutura social daquela época, né? Uhum. Então a gente precisa trazer isso. E um outro ponto muito interessante, né? O Freud ele trabalhava na Áustria. O austríaco, comparado com o brasileiro, ele é mais sério, mais frio. Então, nessa terapia de deitar no divã e o E terapeuta se calar, cadê o é, terapeuta, né? na Áustria pode ser que funcione muito bem até Uhum. hoje, mas o brasileiro nós temos uma forma diferente de interagir, Sim, né? Nós precisamos dessa interação, né? Então, uma conversa ela acaba sendo mais eficiente, sim, ao meu ver, numa terapia no Brasil. E a gente precisa fazer essa adequação, né? claro. Por isso precisamos continuar estudando, né? Ah, toda hora, não tem Sem jeito, parar. todo dia, sempre. Olha, Eduardo, foi ótima a nossa Nossa, conversa, mas já acabou, gostei. Pois poxa. é, né? Eu ouvi dizer que a gente falaria isso. É. Bom, é uma piada interna, gente, depois a gente explica isso. Que bom que a gente já tem aqui algumas possibilidades de temas, né? Então, assim, a gente falou um pouco sobre algumas profissões que não trazem muita realização mais, ou trouxeram durante um tempo e depois pararam de fazer sentido, que a gente pode buscar ajuda para entender um pouco melhor isso, né? A questão do burnout, que é uma coisa que está aí no DMS-5 agora, Sim, mas pouco ainda sabe-se, né, como trabalhar ou como
cuidar desse profissional que está adoecido dentro da empresa ou dentro, né, do local de trabalho, e as técnicas para que ele possa lidar melhor com isso. Então, a gente falou sobre isso também e falamos sobre, né, o transtorno borderline. Então, são algumas, né, nuances de questões em que a gente, quando identifica, pode buscar ajuda, né? Então, que fique aí como um desafio que, em tempos em que essa questão de fazer análise, terapia, tem perdido já um pouco esse estigma, né, de preconceito, que preconceito, né? é coisa de maluco, Sim, né? sim. Então, tem até acho que foi você que me contou isso, que maluco todos nós somos, né? Os que estão lá é porque eles deixaram isso muito claro. A gente ainda disfarça. Mas a gente esconde. Mas que as pessoas possam, né, realmente buscar ajuda, porque existe uma qualidade de vida melhor. A gente pode viver uma vida mais leve, né? Olhar para a gente mesmo, nos respeitar o outro, compreender o outro. Eu lembrei aqui, né? Gosto de assistir muito filme com a minha mãe. A hora que ela vê o podcast, ela não vai gostar muito do que eu vou falar, mas eu gosto muito de assistir filme com a minha mãe, né? A gente sempre assistiu o filme. E uma época, as duas criticando. Não, porque olha, já se viu, olha aí, tá vendo? Por que manda, né? Hoje, a minha mãe ainda continua fazendo isso. Eu olho assim, mas sabe o que é? Olha só, a pessoa tá fazendo isso, porque olha, pensa, olha o contexto, mas olha de quem, né? Então, você vai sempre olhando com um olhar diferente. Não é porque nós somos especiais, é porque a gente começa a entender isso dentro da gente mesmo. Sim. E aí fica mais fácil compreender. Uma visão mais empática. Compreender um pouco o outro. Sim. E então, aceitar, né? Respeitar isso, o outro. Exato. Que a psicanálise, ela acho que o principal fundamento é uma escuta livre de julgamentos. Sim, que é o que a gente gostaria de ter e praticamente não existe. No mundo lá fora, não. Lá fora. Aqui, na psicanálise... No consultório, é muito diferente. Exato. Bom, a gente já tem vários outros temas aí que a gente pode trazer. E, Eduardo, você está mais do que convidado e já faz parte aqui do protagonismo das próximas. Nós vamos trazer convidados, mas você vai, né, não só trabalhar como professora na Reverie, mas também ser aqui protagonista no podcast. Né? Agradeço demais o convite, para mim é um prazer imenso, né? Uma honra poder estar trabalhando com você, né? E vamos ver o que a gente consegue criar aí. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos tentar preparar um pessoal aí para fazer bons atendimentos com responsabilidade, né? Então, bora trabalhar também. Então, a gente volta. Pedir para o pessoal aí ficar de olho nas redes sociais, né, para que possa acompanhar a próxima data. Nós vamos divulgar depois os próximos temas, as próximas datas, e vamos deixar aqui um desafio. Nós contamos aqui um pouquinho do que aconteceu com a gente. E com você? O que aconteceu? Conta para a gente. Né? Sugestões de tema, conta, né? Vem também colocar para a gente poder trabalhar. Então, muito obrigada. E é isso. Só deixar o meu contato. Se alguém quiser fazer terapia comigo, você consegue me encontrar no Instagram, tá? Eduardo_psicanalista. Está fácil. O meu é Adriana Psicanalista, né? Também está lá no Instagram. E a nossa escola é @Reverie Psicanálise. Também você encontra lá as nossas informações. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.